Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa viagem, né, do Mochileiro da Fé, e está na hora da gente fazer um balanço dessa viagem, que começou lá no Egito, que é o símbolo de vergonha, de escravidão, de viver uma vida para a qual nós não fomos criados, uma vida de prisão, de dor, de saber que tem algo mais, mas não poder usufruir. De saber que existe, a vida pode ser melhor, mas eu não consigo viver essa vida melhor. O Egito é aquela experiência de você continuar tentando e não conseguindo. É você chegar no fim do dia com aquele sabor amargo da derrota. É com a tristeza do problema que você não conseguiu resolver. Do pecado que você não conseguiu vencer na sua vida. Esse é o Egito. É o lugar de escravidão, de corrente, de prisão. E, por isso, todos nós nos identificamos com essa experiência porque faz parte da humanidade. Nós não conseguimos ser quem a gente gostaria de ser. Nós não gostaríamos de fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer. Nós estamos sempre devendo a nós mesmos, devendo aos outros e devendo principalmente a Deus. Esse é o Egito. Mas foi lá no Egito, uma situação impossível de ser resolvida com um povo escravizado, que Deus começou a manifestar e revelar de uma forma assim grandiosa a preocupação, o amor que Ele tem por nós e pela essa escravidão que nós vivemos como seres humanos, essa escravidão dos nossos defeitos de caráter, do que a Bíblia chama de pecado. Essa natureza que não consegue, que conspira contra nós todos os dias. De uma forma espetacular, através de uma série de pragas, de milagres, que tinham como objetivo revelar para o faraó, que era o rei do Egito, especialmente para ele, que Deus era mais forte do que os deuses do Egito, e que ele precisava ser levado a sério. Na última praga, aconteceu a primeira Páscoa, que é exatamente o que nós estamos celebrando esses dias. E a primeira Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima, e é exatamente o que aconteceu naquela noite, quando Deus mandou o seu anjo destruidor para ceifar a vida de todos os primogênitos, por causa da dureza do coração de Faraó, de não deixar o povo de Deus sair para adorá-lo e para segui-lo em liberdade. Depois de todos os 9 avisos anteriores, chegou o aviso final. Mas a proteção, a única proteção que haveria para os israelitas era o sangue do cordeiro, sem mácula, sem defeito, no umbral, no portal de suas casas. Aquele seria o sinal de que aquela casa estava protegida e ali não deveria a morte entrar. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz, não há remissão de pecados. Essa é uma maneira como Deus queria nos ensinar e mostrar para nós, primeiro, como o pecado é hediondo, como o pecado é horroroso, é terrível. Pecado gera morte. E quando aquele cordeiro que foi separado e ficou dentro de casa durante alguns dias, porque ele foi escolhido 5 dias antes, e conviveu com os filhos, com as crianças dentro de casa, e depois o chefe de família teve que imolar esse cordeiro, aquele apego, aquele animal que se tornara quase de estimação, morreu. Seu sangue foi derramado e aspergido nos umbrais da porta. Aquelas crianças viram isso e elas viveram a experiência da véspera da saída do Egito, entendendo que alguém, um objeto, um animal no caso, precisava dar a vida. Na realidade, aquela era uma maneira lá atrás de Deus começar, e como Ele fez de várias maneiras, indicar e pontuar que precisava alguém dar a sua vida. Quando a promessa foi feita lá no jardim, quando Deus disse que Ele enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, ninguém imaginava que o que Deus já queria dizer é que esse que esmagaria a cabeça da serpente não viria como
um São Jorge montado num cavalo com a lança. Não, não foi assim que ele veio. Ele veio como um cordeiro de Deus para ser imolado, Jesus. Não é o tipo de herói que eu e vocês buscamos. Porque não parece, quando a gente pensa num cordeiro, Cristo, o nosso cordeiro pascal foi sacrificado, diz a palavra de Deus. Quando João Batista viu Jesus chegando para ser batizado no Rio Jordão, como se fosse um dentre os muitos que vinham atendendo à pregação e se arrependiam dos seus maus caminhos, João disse assim: de jeito nenhum. Você é que precisa me batizar e não eu a você. E Jesus falou assim: não, é preciso que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus veio precisamente para tomar o nosso lugar. Quando ele celebrou com os discípulos, os 12, lá no cenáculo, naquela sala superior daquela casa, a última Páscoa, a última ceia pascal, celebrando, como eles faziam todos os anos, a saída do povo do Egito e o início, propriamente falando, da nação de Israel, ele disse: todas as vezes que vocês comerem essa refeição, vocês vão se lembrar de mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus. E daquele dia em diante, não era mais necessário que um cordeiro fosse imolado, porque ele seria morto no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, que era um cálice de vinho, vocês vão se lembrar do sacrifício que eu vou fazer. Dentro de algumas horas ele ia fazer isso. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. E nós precisamos entender que sem derramamento de sangue, sem alguém dar a vida, não há salvação. Não existe outra hipótese, outro caminho da salvação a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Porque Ele foi o único em todo o universo, em toda a existência, capaz de tomar o seu lugar e o meu lugar como um sacrifício que Deus aceitou pelo pecado. Durante muitos séculos, isso foi feito através de bois, de ovelhas, de cabras, de bodes, de aves e de alimentos que foram oferecidos como um sacrifício simbolizando aquilo que Jesus faria. Mas no momento em que Jesus foi à cruz, a Bíblia diz: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, se ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, isso só seria possível se o sacrifício, a morte de Jesus, tivesse um desfecho espetacular. Era necessário que a morte não fosse o último ato do amor de Deus. E é por isso que no terceiro dia, o túmulo, a pedra do túmulo foi rolada e Jesus saiu, ressuscitou, saiu daquela tumba e se tornou uma pessoa viva pelo poder de Deus. Os discípulos, aqueles que andavam perto de Jesus, tinham sido avisados de que isso aconteceria. Mas no coração, eles ainda duvidavam. Eles não tinham certeza de que isso ia acontecer. E passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, ainda havia aquela expectativa de que o sonho tinha acabado. De que o reino que Jesus tinha dito que vinha, estava chegando, na realidade não ia ser instaurado. Que a esperança que eles tinham tido durante 2 anos e meio, quase 3, andando com Jesus, estava morrendo. Mas eles se lembravam daquela palavra de Jesus: eu, no terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. E no terceiro dia, eles foram e encontraram o túmulo vazio. Os panos que envolviam o corpo de Jesus estavam lá enrolados como um casulo, como se o corpo dele tivesse atravessado todo aquele pano no cerimonial, no ritual de funeral hebraico, judaico daquela época do Oriente Médio. Os panos estavam lá.
intactos, enrolados. Apenas um lenço que cobria o rosto dele caído no chão. Foi a única coisa que, na realidade, teve que ser tirado, né? Mas ele atravessou o casulo que o envolvia. Ele estava vivo. A Bíblia diz que quem viu isso e foi correndo contar para os discípulos foi Maria Madalena. E quando ela contou, Pedro e João saíram correndo. João, mais jovem, chegou primeiro, ficou fora do túmulo. Pedro, tipicamente, entrou correndo, túmulo adentro. Ele sempre fazia, depois pensava o que ele estava fazendo. E aí, depois, João entrou. A Bíblia diz, nas palavras do evangelista, que o discípulo que correu, chegou na frente, entrou depois, viu e creu. A experiência do Cristo ressurreto transformou a vida dessa primeira geração de seguidores de Jesus. A gente pode marcar ali como um divisor de águas quem eles eram antes e quem eles foram depois. Foi tremendo. Foi tão espetacular esse encontro que eles estavam dispostos a tudo, tudo. E durante 40 dias Jesus conviveu com eles e muitos outros. Uma vez, 500 pessoas reunidas viram Jesus. A ressurreição é um dos fatos históricos mais bem documentados. Nós acreditamos em coisas que têm muito mais evidência histórica, pelos critérios históricos melhores que existem. A ressurreição aconteceu. Jesus voltou à vida. E a ressurreição muda a nossa perspectiva durante essa viagem, que nós queremos fazer um balanço dela, e nós entendemos então que a ressurreição resolve o problema da escravidão do Egito. Nós não precisamos mais ficar presos na consequência do pecado que é a morte. A morte não nos segura mais. Ela não nos assusta e nos assombra mais como o ato final da nossa vida. A morte não é para nós algo que aterroriza, porque depois quem é que sabe? A ressurreição de Jesus abre uma porta, escancara a porta da esperança e diz para nós que existe vida depois da morte e um tipo especial de vida, não qualquer vida, não uma vida que volta para fazer as mesmas coisas e padecer as mesmas coisas que antes. Não, uma vida nova, diferente, livre, perfeita, assim como é e foi a vida do Cristo ressurreto. Mas nós passamos também pelo Sinai, que é sinal de provação. Nós vimos que Moisés, se despedindo do povo, diz que Deus deixou vocês no deserto durante 40 anos para provar o que estava no coração de vocês, se vocês iam obedecer ou não o Senhor. Estavam prontos a segui-lo como rei, como Deus. E por causa disso, é que cada um dos 40 anos representou os 40 dias que os espias ficaram na terra e voltaram dizendo, não vai dar, só tem gigante, nós vamos sofrer uma derrota terrível. Como se Deus não tinha tirado do Egito mais de quase 2 milhões de pessoas e alimentado com o maná no deserto e tirado a água da rocha e mostrado para o povo ao abrir o Mar Vermelho que ele estava cuidando desse povo e ao deixar que o exército fosse afogado atrás, como se Deus não tivesse feito nada disso. Eles, com a mesma incredulidade, com o coração ainda cheio do Egito, ficaram no deserto, todos de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Calebe, que voltaram dizendo, não, vamos, Deus vai nos dar essa terra. A perspectiva da ressurreição é aquela que diz, Deus vai nos dar essa terra. Nós não precisamos ficar olhando para o Egito, ou para a escravidão, ou para o pecado, para a nossa velha vida, ou para os nossos maus hábitos, ou para os nossos defeitos de caráter, derrotados. Olhando para a nossa vida que não alcança os objetivos que nós temos, como, é isso aí, vamos fazer o nosso melhor, o jeito é segurar os dentes e ir para frente. Aguenta!
A ressurreição diz para nós que essa não é a vida que Deus preparou para mim e para você. Não é uma vida de andar no deserto comendo areia, resmungando, retrucando e dizendo, eu quero voltar para o Egito, porque lá tinha carne com alho. Não, a ressurreição nos dá a alegria. Como Pedro escreveu, nisso vocês exultam, ainda que por um pouco agora devam ser entristecidos por todo tipo de provação, como foi o caso de João e Ara e os outros casais. Mesmo não o tendo visto, Cristo, vocês o amam. Pedro estava escrevendo para cristãos espalhados em vários lugares do mundo daquela época. E nunca tinham visto Jesus pessoalmente. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A ressurreição nos coloca num patamar de alegria. Mesmo quando a gente atravessa o deserto, mesmo quando a gente está com gosto de areia na boca, mesmo quando o deserto serve para nós como um espelho da nossa incredulidade, mesmo nessas horas, nós podemos nos exultar, nos alegrar, mesmo que às vezes entristecidos. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, disse o salmista. Vocês não viram, mas vocês amam Jesus. E apesar de não verem, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Só a ressurreição é capaz de dar isso. Porque se Cristo tivesse permanecido na cruz ou no túmulo, vã era a nossa fé. Nós éramos os mais miseráveis de todos os seres humanos, porque estávamos crendo em algo que não foi a termo. Parou, é como peixe ou que nada e morre na praia. Quando o oceano está lá esperando, cheio de vida, cheio de alimento, mas ele vem e morre ali, no lugar onde não há vida. Não, a ressurreição diz que nós podemos nadar no oceano e encontrar vida. Um oceano cheio de perigos, cheio de recifes, cheio de animais perigosos, demônios, anjos maus, pessoas ruins. Pessoas que não levam Deus a sério, que vão atentar contra nós, que vão planejar contra nós. Mas podemos nadar nesse oceano exultando, cheios de alegria, crendo nele. Porque nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação de nossas almas. Mas o povo chegou a Canaã, e Canaã é um lugar de delícias, de prazer, é o lugar prometido, é a terra, a herança que Deus prometeu dar aos descendentes de Abrão. Muitos deles, 430 anos no Egito, só tinham ouvido falar que existia esse lugar. Não era longe, mas eles nunca tinham ido lá. E ficava aquela história, tem aquele lugar que Deus prometeu, um dia a gente vai voltar, um dia a gente vai voltar. Bom, chegou o dia. Mas Canaã era um lugar muito bom, muito legal, mas precisava ser conquistado. Conquistado. E a conquista se faz na vida pela fé. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, assim como vocês receberam a Cristo, assim andem nele. Como é que nós recebemos a Cristo? Crendo nele. Como é que nós vamos viver dia a dia em Cristo? Crendo nele. Crendo nele. Então a ressurreição nos dá esperança. Por quê? Ao contrário do povo que entrou em Canaã, a nossa esperança, a nossa herança não é uma terra, não é a geografia, não é o mundo. Pedro, ainda escrevendo, disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Que esperança é essa? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Foi com os olhos nessa herança que Paulo disse, eu considero tudo como esterco,
todas as minhas vantagens, toda a minha cultura, todo o meu pedigree, tudo eu considero como esterco para ser achado em Cristo. O valor maior da minha vida é Jesus. Ele é a minha vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E morrer só vai ser lucro para quem a vida é Cristo. Essa herança que jamais poderá perecer. Que Cristo disse aos discípulos: eu vou preparar para vocês um lugar, e onde eu for, vocês vão estar. Eu venho para buscar. O lugar é de vocês, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Vocês todos cabem lá. É a casa de vocês. É a casa do nosso Pai. Herança que jamais poderá perecer, manchar-se, deteriorar-se ou perder o seu valor. Ah, quanto tempo nós gastamos reunindo, protegendo, construindo uma herança que vai perecer, que vai se corromper, que vai enferrujar, que nós não vamos poder levar daqui. Quanto tempo nós investimos na terra, enquanto na realidade a nossa herança está nos céus. Ela está lá, a nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui como peregrinos. A ressurreição nos dá essa esperança. Esperança de que a nossa herança não poderá ser tirada da gente. Ninguém poderá, Jesus disse, arrebatar vocês da minha mão. Ninguém. Paulo escrevendo diz que ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada do presente nem do futuro, para cima, para baixo, do lado, não importa onde esteja, no mar, na montanha, no céu, qualquer ser, do bem ou do mal, não poderá separar a gente do amor de Cristo. E essa é a nossa herança. E quando a gente olha Canaã como Cristo, como nosso descanso final, como o lugar aonde a gente encontra o alvo, então a gente entende o que Paulo diz: eu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio do soberano chamado, vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez seja por isso que a gente encontra pessoas como, por exemplo, Estevão, sendo apedrejado, e no momento que ele está sendo apedrejado, porque estava proclamando que Jesus é o Salvador, que aquele que foi crucificado algumas semanas antes, estava lá, ou meses, estava lá na glória, vivo. E quando ele está sendo apedrejado e morrendo, ele olha e vê o céu aberto, naquela visão do céu, e o Filho de Deus em pé à direita de Deus, pronto, esperando para ele ir ao seu encontro. Talvez seja por isso que Estevão diz aos seus detratores naquela hora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exatamente as mesmas palavras que Jesus disse lá da cruz, para os soldados, para as pessoas que estavam cuspindo nele e zombando dele. Talvez seja isso. A visão da ressurreição, a certeza dessa herança, deixa a gente tão corajoso que a gente parte, como a Karine, que com o Júlio saiu numa equipe em janeiro e se despediu da mãe como se fosse a última despedida. E escreveu profeticamente no blog uma poesia que descrevia como seria o seu encontro com Jesus. Um momento de horror, de terror, de águas. E você lê aquilo, como é que alguém pode escrever aquilo, senão alguém que está andando com Jesus? E que deixa um testemunho desse póstumo, escrito antes, para dizer que ela estava pronta para se encontrar com Deus, cuja vida era dedicada a isso. Só a ressurreição é capaz de produzir isso na nossa vida e no nosso coração. Talvez como a Kátia, ou Katie, que com 17 anos, ainda no high school, teve o desejo de fazer uma viagem missionária. E ela era muito jovem, a mãe falou: eu vou com você, sozinha você não vai. E as duas foram para Uganda e ficaram num orfanato, trabalhando ali durante algumas semanas, e a Katie colocou no coração dela que ela voltaria.
e conseguiu dos pais a permissão de que, terminando o high school, ela ia passar 1 ano como voluntária nesse orfanato em Uganda, numa vila de Uganda. E ela prometeu que depois ela ia fazer a faculdade. E nesse ano, ela teve uma experiência que transformou a vida dela e está transformando a vida de muitas crianças. Porque trabalhando no orfanato, ela percebeu que uma das dificuldades dessas crianças abandonadas, doentes, cheias de sarna, piolho e outras coisas mais, HIV, o problema delas é elas não iam para a escola. E se iam, não tinham condição de acompanhar. Então ela teve o desejo de ajudar essas crianças com banho, com comida, com reforço escolar. Nos momentos em que elas não estavam na escola, elas precisavam de reforço de cuidado. E por causa disso, o lugar onde ela estava morando, um quartinho lá no fundo do orfanato, cuidado por uma igreja, um pastor que era o líder, não era possível fazer tudo o que ela sonhava. E aí Deus preparou uma casa, conseguiu encontrar uma casa e ela alugou uma casa com o dinheiro que Deus também proveu, porque aquilo que estava borbulhando no coração dela, ela repartia, seus pais à distância querendo ajudar, outras pessoas ajudando. E era uma casa muito grande. Ela não precisava de uma casa com 4 quartos, 2, 3 banheiros, mas era importante porque Deus tinha um plano para ela. E durante aquele ano que ela ficou lá, o desejo de ajudar aquelas crianças que estavam sendo atendidas numa escola que ela dava aula e no orfanato que estava ali perto, cresceu. E um dia, 3 dessas crianças abandonadas, a maior delas de 11 anos, que cuidava das 2 menores, precisavam de um apoio. E ela disse, olha, fiquem aqui nessa nossa casa por um pouco, porque elas vinham no contraturno, né, quando não estavam na escola, iam para casa. E essas 3 crianças precisando, e ela disse, Senhor, o que eu vou fazer? Elas não têm pai, não têm mãe, não têm nada, como é que a gente vai resolver o problema delas? E orando, e cuidando, um dia, uma das crianças menores chegou para ela e disse assim, posso te chamar de mãe? E Deus deu para ela a resposta naquela hora. E aquelas foram as 3 primeiras crianças de muitas crianças. Naquele primeiro ano ela deu entrada com 18 anos, papéis oficiais para adotar 9 crianças abandonadas de Uganda, com 18 anos. Voltou para casa como tinha prometido. Ficou um semestre. O pai, quando ela foi para passar um ano, foi junto e tentou demovê-la porque viu aonde ela ia morar, naquela vila, falou de jeito nenhum. Mas ela ficou. Voltou, mas ninguém conseguiu segurar ela na faculdade. E ela retornou. Isso aconteceu em 2008, quando ela passou o primeiro ano. Esse livro foi publicado em 2011 em inglês, saiu em 2012 em português. Se você quer ser abençoado, leia Beijos da Kate. Só o poder da ressurreição é capaz de operar na vida de alguém hoje para entregar-se para algo desse tipo. Não tem outra razão de alguém abandonar talvez uma vida confortável em casa, com toda a mordomia e com outras facilidades e com direito a tudo que um jovem de 18 anos deseja ter, para entregar a sua vida dessa forma. Só o poder do Cristo ressurreto. Porque foi assim que Cristo viveu. Ele veio para se entregar. Ele ressuscitou para continuar se entregando por nós. Não mais como um sacrifício, mas como um intercessor, como um advogado junto ao Pai. Dizendo ao Pai, todos os dias, por mim e por você, eu tenho um plano para ele, eu tenho um plano para ela. Eles não são derrotados, o Egito não vai segurar, o deserto não é o fim. Eles estão em mim, eles estão na minha vida e a minha vida está neles. Pai, eu creio na tua obra, eu creio no que eu fiz na cruz, eu creio na ressurreição e é para eles que eu morri e ressuscitou. Se tão somente nós hoje, na nossa geração, pais, avós, tivéssemos esse vislumbre do poder da ressurreição, nós não temeríamos pela vida dos nossos filhos, nós não ficaríamos ansiosos pelo que eles vão comer, vestir,
Nós não ficaríamos tão preocupados em dar para eles o suprassumo da educação na área cultural, na área física, e nós não negligenciaríamos trabalhar com os nossos filhos para que eles crescessem amando a Jesus, o Cristo ressurreto. Nós iríamos dar tudo que a gente tinha em oração e investimento na vida dos nossos filhos, para que eles crescessem prontos para, se Deus falar com ele ou com ela, a gente, pai e mãe, ser o primeiro a dizer: filho, filha, vai, faz o que Deus está pondo no seu coração. Como seria diferente se os nossos jovens que estão realmente buscando valores e um rumo, e tentando entender como é que esse evangelho que nós estamos transmitindo para eles hoje faz sentido no mundo em que eles vivem, tão diferente do nosso. Como seria diferente se o poder do Cristo ressurreto se apoderasse do coração deles, de tal maneira que corajosamente eles arriscassem, não para redefinir o que já foi dado, não para encontrar um atalho mais fácil, não para dizer que não é bem assim como era antes, mas para viver e entregar a sua vida pelo mesmo Deus que acompanhou todas as gerações de pessoas que viveram antes de nós e que fizeram diferença no mundo. Eles seriam corajosos para serem aqueles que nadam contra a correnteza. E nos ensinariam a nós, talvez uma geração acomodada e silenciosa, o que significa seguir Jesus de uma forma radical. Eu oro por isso, pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Estou muito com o coração apertado e triste, porque vejo que isso não é o que acontece normalmente nessa nova geração. É uma geração com tanto conhecimento, com tanto investimento, especialmente os nossos. Tiveram tantos privilégios, tanta coisa lhes foi dada e está sendo dada. Mas para quê? Para quê? Se o poder do Cristo ressurreto tomar conta do coração e da vida dessas crianças, desses adolescentes e jovens, eles vão estar dispostos a fazer como aqueles 4 amigos que se formaram do seminário e sentiram o desejo de ir para o Equador, alcançar uma tribo canibal lá no meio da floresta. Isso aconteceu nos anos 50. E um deles era piloto, e eles foram, planejaram, tudo pronto, o plano estava tudo certinho, conseguiram se aproximar, aquele processo todo de dar certos objetos e mostrar que são amigos e tal, finalmente conseguiram pousar numa clareira no meio da floresta com um aviãozinho teco-teco. Não saíram de lá. Os 4 foram mortos. Mas o poder da ressurreição foi capaz de levar 2 dessas vidas com filhos pequenos a retornar depois de algum tempo e continuar o trabalho que esses 4 amigos se prepararam para fazer, mas não chegaram a fazer. Anos mais tarde, um dos que estava lá naquele dia, nativo, que disparou uma das flechas que tirou a vida de um daqueles missionários, pôde viajar com uma dessas viúvas para dar testemunho do que Cristo tinha feito na vida dele, como Cristo tinha salvo, como o Evangelho tinha chegado lá naquela tribo, que é uma tribo evangelizada e uma tribo de missionários, já faz algum tempo, os índios Auca. É o poder da ressurreição que faz as pessoas ousarem, faz as pessoas crerem contra a esperança. É o poder da ressurreição que o mundo de hoje precisa. É o poder da ressurreição que diz, Ele vive. E a pergunta vai ser, mas vive aonde? Eu não estou vendo. E se depender talvez da minha e da sua vida, não sei, eles vão ter que procurar para ver onde é que ele está vivendo. Mas esse não é o fim. Cristo vive. E nos colocou na cidade de São Paulo. E no balanço que a gente faz, à luz da ressurreição, nós temos que ver que nós estamos aqui
Porque Deus está nos dando uma oportunidade. Começamos no Egito, passamos pelo deserto, fomos até Canaã. Mas a nossa história é aqui e agora, é aqui que ela está sendo construída. E aqui é uma terra de oportunidade. É uma terra de oportunidade para aquele que quer viver no poder da ressurreição. É uma terra de oportunidade para aquele que quer ousar pela fé. É uma terra de oportunidade para aquele que não está procurando um atalho fácil. É uma terra de oportunidade para o reino, para aquele que está disposto a entregar a sua vida e não tê-la como preciosa por si mesma, conquanto que ela seja usada para o propósito que Deus criou ela para ter. E Deus, queridos, queridas, tem um propósito para cada um de nós. Talvez a gente não vá para Uganda, talvez a gente não morra na floresta amazônica para alcançar uma tribo remota. Nós estamos em São Paulo. Somos uma comunidade em São Paulo. Estamos localizados nessa região. Somos privilegiados. Fazemos parte de uma classe socioeconômica que é 1%, talvez. 5%, do nosso país. Tudo isso que Deus investiu em nós, que nós estamos investindo nos nossos filhos, tem que ter um propósito maior. E só o poder do Cristo vivo e ressurreto é capaz de mudar o sinal do nosso interior e a gente enxergar essa cidade e as pessoas com quem a gente cruza, trabalha, estuda com elas todos os dias, com o coração de Deus, com o amor de Deus. Não de uma maneira de cima para baixo, coitados, não! Mas de uma maneira assim, a graça que eu estou conhecendo pode ser sua. O amor que me alcançou pode ser seu. Vem, vamos juntos fazer parte desse coral de Deus. Que talvez não cante como essas vozes femininas já cantaram e vão cantar de novo. Mas cante com a sua vida. Cante com a sua profissão. Cante com o seu suor, com a sua lágrima. Cante com o seu serviço. Cante com a sua humildade. Cante com o seu perdão. Porque essas são as vozes do amor de Deus. Que quer usar você e eu na nossa geração. Queridos, Ele vive. Ele vive. Mas se Ele vive, se essa é a realidade, a nossa vida é diferente, já, agora, nesse instante. A morte já não nos espanta. As doenças vêm, vão, algumas não vão, ficam e nos levam. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque eu tenho uma herança que ninguém pode tirar de mim. Se for com tiro, se for velhinho, dormindo, sem sentir nada, se for com dor num leito de hospital, eu tenho uma herança. Mas por que eu vivo? Vivo para Ele, vivo por Ele. Porque Ele vive, eu também viverei. Vamos cantar essa verdade. Senhor Deus, queremos cantar agora que o Senhor vive. Queremos declarar essa verdade central da nossa fé. Que Deus não está morto. Que Deus não ficou num túmulo. Que Jesus não foi apenas um grande profeta, um grande eloquente orador, ou uma pessoa capaz de fazer coisas espetaculares. Não, Senhor, Teu Filho, Jesus, Cordeiro de Deus, precisou dar a vida, derramar o Seu sangue, sofrer, para nos dar a vida hoje. Quero, Senhor, pedir que ninguém saia desse lugar aqui, sem ter a certeza de que Jesus é o sacrifício suficiente, pleno, perfeito para a sua vida. Que
que ninguém saia daqui sem a certeza de que Cristo e só Cristo é capaz de salvá-lo ou salvá-la. E se muitas outras coisas já aconteceram na nossa vida e de muitas tentativas nós já nos utilizamos para ser aceitos pelo Senhor, agora nós queremos largar tudo de lado e aceitar aquilo que o Senhor fez, dando a vida de Jesus por nós. Não podemos fazer nada, já está tudo feito. Foi isso que Jesus disse: está consumado. Eu já fiz. Senhor, porque Ele fez, porque Ele já salvou, morreu no nosso lugar. Que cada um saia daqui com essa certeza plena de quem é o seu Salvador. Mas que cada um saia daqui também, Senhor, cheio da alegria do Cristo vivo. Com o medo longe, com a ansiedade no lugar. Sabendo de que ninguém, nada pode nos separar do Teu amor. E estamos aqui, porque o Senhor vive. E estamos aqui para dizer e viver para as pessoas que o Senhor vive. Para que elas vejam a sua vida em nós. E tenham desejo. E desenvolvam um apetite, uma sede, uma fome por essa vida maravilhosa do Cristo vivo. Obrigado, Senhor, pela cruz, mas obrigado pelo túmulo vazio. No nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé e cantar isso com a gente? Deus enviou seu Filho. O Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Obrigado. Eu sei que deu trabalho. E os homens não ajudaram. Muito obrigado por vocês também. Queremos terminar, talvez nos cumprimentando, como uma parte grande da cristandade se cumprimenta hoje no mundo inteiro com uma expressão típica do domingo da ressurreição. Um cumprimenta o outro dizendo, Jesus ressuscitou, e a resposta é, verdadeiramente ressuscitou. É meio longo, mas talvez para quebrar um pouco o protocolo, né? A gente pode dizer, se você quiser resumir, você pode, ele vive, aí você pode dizer assim, ele vive de verdade, está vivo de verdade. Pronto, essa é a versão contemporânea do cumprimento. Mas, Senhor, nós queremos nos despedir aqui hoje nessa certeza de que nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E não há outro caminho para o Senhor, senão Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não é Ele mais nada, é só Ele. Obrigado, Senhor, porque podemos colocar a nossa confiança nele e sair daqui plenos da certeza de que nada, nem nós mesmos vamos ser capazes de nos separar do Teu amor. Incrível, fiel, eterno, imutável. E, Senhor, obrigado que saímos daqui também com uma outra certeza. De que o nosso Salvador, o nosso Redentor vive e voltará. E Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, torcendo por nós, orando por nós, crendo na obra que Ele está fazendo em nós, porque Ele é capaz e Ele é suficiente. Ó Espírito Santo, enche-nos nesta manhã, enche-nos da vida de Jesus. Entra naquelas áreas do nosso coração, da nossa personalidade escuras, trancadas, resistentes ao Teu amor, à Tua santidade. Senhor, vive em nós plenamente, em todas as dimensões. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito nos acompanhem. Porque Ele vive, eu também viverei. Uma boa semana a todos.